Agora você vai conhecer o testemunho de vida do Anderson, um cara que foi roqueiro, skatista, e até durante o testemunho ele tentou fazer algumas manobras de skate, mas algumas grandes manobras que não deram nada certo, mas um grande homem de Deus, adorador do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheça agora o seu testemunho. E hoje você vai conhecer o Bill. Bill, ele foi um skatista, né, altas manobras, não sei se ainda ele faz manobra hoje em dia, então nós vamos ir até ele, conhecê-lo, então vamos andando de skate. Para que não aconteça nenhum desastre, a gente não precisa chamar nenhuma ambulância, né? Vamos até o Bill da forma mais segura. E aí, Bill? É o único jeito, cara. Calma. Segura esse skate, cara, porque olha. Beleza? Tá aí, é Bill mesmo? Sujou aí, ó. Cara, sujei mais ele. Tá aí, Bill? Como é que é teu nome? Na verdade, meu nome é Anderson, né? Mas Anderson. uma galera me conhece por Bill, né? Por que Bill? Isso é uma longa história, né? Na verdade, eu mesmo coloquei esse apelido em mim quando tinha uns 13 anos, por aí que todo mundo tinha apelido e acabou ficando, né? Que legal, agora a gente vai conhecer a história da sua vida. E pelo que eu sei, sua infância foi um agito só, parece que você mudou de casa algumas vezes, família, sei lá, como é que foi isso? Então, mano, é o seguinte, minha infância foi meio conturbada mesmo. Com 3 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe, e daí minha mãe solteira, cuidando de mim, de mais minha irmã mais velha. E daí a gente ficou com alguns tios, com alguns conhecidos dela, a gente foi morar em vários lugares. Hein? E quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu voltei a morar com a minha mãe, em São Francisco do Sul. Lá, minha mãe conheceu o meu padrasto, né, que teve minha irmã mais nova, quando eu tinha 7 anos. Quando ela conheceu ele, a gente foi morar em Santos, em São Paulo. E daí lá comecei a me envolver com algumas coisas e com mais ou menos uns 12 anos, eu comecei a surfar lá. Lá tem bastante praia, né? Comecei a surfar, comecei a gostar disso. E acabou minha mãe se separando do meu padrasto e a gente foi morar em Barra Velha. Quando eu cheguei em Barra Velha, não conhecia ninguém, só conhecia meu primo, que morava bem na frente, assim. E eu fui lá na praia, assim, pra surfar e era, uma galera, assim, né? E eu pensei, não vou voltar a surfar. E meu primo tinha um skate. E daí a gente vivia nos rolos, né, de roupa, tudo. Fiz um rolo do skate dele, comecei a andar. E daí ele se empolgou também, comprou um skate pra ele e começou eu e ele a andar em Barra Velha, que ninguém andava. Aí começou a juntar uma galera de Barra Velha pra andar junto, começamos a andar com o pessoal lá, começamos a formar o pessoalzinho do skate mesmo, né? E foi com 15 anos que você começou o envolvimento com drogas? Então, mano, foi assim, eu sempre fugi assim das drogas, só que você acaba se envolvendo, começa a se influenciar pelas pessoas e com 15 anos realmente eu comecei meu envolvimento com drogas, com a maconha primeiramente e depois foi me envolvendo com drogas mais pesadas, até teve um momento que eu quase morri de overdose, uma droga bem mais pesada e assim foi indo, né? A gente começa a se envolver pelas influências das pessoas e começa a querer preencher o vazio e começa a se destruir assim a sua vida, né, com as drogas. Bom, se você foi surfista, foi skatista, então você tem que mostrar realmente seus dotes, né? Olha, mano, faz uns 10 anos que eu não ando de skate, né? Eu tô um pouco velhinho já, mas a gente pode tentar fazer alguma coisa. Tava em casa de bobeira com um amigo que agora é da igreja me ligou. Eu parei, pensei 2 vezes, esperei muito tempo, mas agora eu vou nessa parada lá na casa dele, participar de uma reunião que chamavam de celular. E foi lá que eu entreguei o meu coração. Mas antes eu inventava mil desculpas, uma delas por causa da idade, dizendo que eu era muito jovem, tinha tudo que eu queria, até felicidade. Mas me enganei, a alegria verdadeira ainda não conheço. Como você conheceu a sua esposa, a Paola? Então, isso aí foi meio engraçado, assim, como eu conheci ela, porque ela tava ficando com um amigo meu e eu tava muito afim de uma amiga dela. Então, assim, eu ligava pra ela perguntar sobre a Fernanda. Fernanda, como é que tá a Fernanda, querendo ficar com a amiga dela. E ela ligava pra mim pra perguntar do meu amigo. E assim a gente foi criando uma amizade, sempre um ligando pro outro. Aí num show de rock da banda Cólera, lá no Curupira, que é um lugar só de banda punk, lá em Guaramirim, no dia 17 de maio de 98. A gente tava lá na grama, deitado, tudo. Daí eu comecei a beijar ela e a gente acabou ficando. Daí desde então a gente tá junto. E naquela época você tinha uma banda de punk rock. Como é que começou essa banda? Então, começou assim, eu morava em Joinville, nessa época eu voltei a morar em Barra Velha, que meu cunhado tinha comprado uma bateria e não sabia tocar.
Então, daí, nessa época a gente começou a procurar e a gente conseguiu uma guitarra pra mim. Só que eu também não sabia tocar. Que banda que é essa? Daí a gente ficava horas no quarto lá, ele fazendo barulho com a bateria e eu com um copo ficava fazendo barulho na guitarra. E daí comecei a aprender tudo, pouquinho, pouquinho. Só que a banda só fluiu depois que entrou mais um integrante, que era guitarrista, que era o Marlos. Ele sabia tocava muito bem. Ele começou a nos ensinar tudo, aí a gente começou a aprender, começamos a tocar em alguns lugares lá em Barra Velha. Nosso primeiro show nós tocamos 5 músicas, só sabia tocar 5 músicas. E só cover, daí foi indo, a gente começou, daí a gente saiu de Barra Velha e veio morar em Joinville, e daí minha esposa entrou na banda como baixista. E você já estava namorando a Paola há uns 2 anos, né? Você tinha 19 anos, quando descobriu que ela estava grávida. Qual foi a sua reação? Então, olha, a reação foi... A gente não esperava isso, né? Imagina, eu com 19, ela com 17, e os pais dela não sabiam que ela estava namorando. A gente estava namorando meio assim, escondido, porque ela era muito jovem. 2 anos ainda, os pais dela não sabiam. Não sabia. Na verdade, o pai dela sabia. Quem não sabia era a mãe dela. E daí fomos conversar com o pai dela, ligamos para a mãe dela, tudo. E daí marcamos o casamento para casar, para formar uma família, né? Tem algumas pessoas que se casam e pensam que depois de se casarem, o problema com drogas cessa. Na verdade, não foi isso que aconteceu com vocês. Não. Na verdade, assim, um pouco antes de a gente nos casarmos, a gente estava começando em uma certa denominação, tudo, começamos aí, só que não havia uma conversão real na minha vida, né? Nem da minha esposa. E a gente decidiu, uma certa época lá na praia, parar de usar drogas. Só que eu morava com outros amigos meus, já tinha saído de casa, né? Morava com alguns amigos meus e eu voltei a usar sem ela saber. Então a gente acabou nos casando e ela não sabia que eu tinha voltado a usar drogas. E depois de nos casarmos, moramos um pouco na casa do meu sogro. Então eu falava pra ela que eu ia só lá na casa dele, só que eu ia lá pra usar drogas. Usava, voltava, às vezes usava até na casa do meu sogro. Olha, parece irado, mas você clamou a Deus dentro de uma lavanderia? Então, cara, eu continuei usando drogas. Através disso, eu e minha esposa já estava quase separando, já quase se divorciando por causa disso, porque eu não queria nem saber. Eu já estava pensando em voltar a morar com a minha mãe, voltar a tocar na banda, porque a gente já tinha parado já, e já não queria saber de nada. E tinha meu cunhado, que é cristão, que ele vinha falar comigo, vinha conversar comigo, e eu pensava assim, pô, o que esse camarada quer se meter na minha vida? E eu não estava nem aí, entendeu, para as coisas, pensava assim, esse negócio de casamento não deu certo mesmo, vou chutar o balde, deixar tudo para trás e vou voltar, continuar usando drogas, vou voltar para a banda, tudo. E daí, só que daí muitas pessoas começaram a orar pela minha vida, interceder por mim. E ele sempre me convidava para ir na igreja, eu sempre dizia que eu não queria saber. E um dia foi o que aconteceu, eu sempre usava drogas na lavanderia, e eu entrei lá na lavanderia e usei drogas de novo. E eu comecei a chorar do nada, comecei a chorar, vi aquele choro. E eu olhei para cima, olhei para o teto e foi minha primeira oração, assim, né, sincera com Deus. Falei, Deus, me ajuda, porque eu não quero mais. E daí naquela semana, depois disso, ele me convidou, eu falei, vou fazer uma coisa, vou ver como é que é esse negócio, né? Imagina, eu todo roqueiro, Teu cunhado te convidou pra ir na igreja. Eu todo roqueiro, skatista, falei, vamos lá ver como é que é. E eu fui, naquele dia, quando as pessoas chamaram na frente para aceitar Jesus na sua vida, eu fui lá e recebi essa oração. E fui sincero, porque eu queria mudar mesmo. E a partir daquele momento, Cristo mudou a minha vida mesmo. No outro dia, eu já não senti mais vontade de usar drogas. Eu fumava cigarro desde os 14 anos, eu joguei tudo fora. Foi uma transformação de dentro para fora mesmo. Eu não foi ninguém que falou para mim. Eu não senti mais vontade porque Cristo mudou minha vida. Bom, então você era do punk rock, né? O rock em si ele é um tema muito polêmico para você pensar rock com relação a Deus, você aceitar Jesus, né? Há uma polêmica muito grande, né? Como é que você lidou com isso quando você aceitou Jesus? Então, cara, quando eu fui para a igreja, fui para uma igreja bem tradicional. E eu sempre gostei de rock. Então foi uma fase bem difícil assim para mim, né? Porque na igreja que eu estava, eles gostavam mais de sertanejo, forró, e nada contra, né? Hoje eu sou bem eclético, mas na época, assim, foi bem difícil. E tinha uma moça que foi tipo nossa mãe na fé, que nos ajudou bastante, e ela tinha se convertido 3 anos antes. E ela começou a nos ajudar, nos dar estudos bíblicos, tudo. E uma vez, a gente sempre entrava no carro dela, ela estava com aquele forró santo, né? Escutando aquele forrozinho santo. E eu perguntei pra ela, né, falei, Suelen, não tem nenhuma banda de rock pra escutar? Né? E ela me falou da Oficina G3.
Meu cunhado também foi lá em casa, trouxe o CD de uma cantora, assim, foi colocando no meu rádio. Eu falei, não, tu pode esquecer, tu não vai colocar isso no meu rádio. Falei, me converti, mas eu não vou escutar essas músicas, né? E quando ela falou da Oficina G3, eu fiquei, né, Oficina G3 com essa banda na mente. E fui numa loja comprar o CD. E eu andava, na época era com o Discman, né? Sempre escutava uma banda chamada Catedral, sempre estava ali, eu só escutava aquilo ali. E fui comprar o CD do Oficina G3. Entrei na loja, procurei, tem. Eu já fiquei feliz, né? Tem o CD, já fiquei feliz. E estava indo para casa e pensei, vou escutar o CD. Coloquei o CD no Discman, vou escutar dentro do ônibus. Aí estava lá escutando, a música começou, eu comecei a chorar dentro do ônibus, escutando aquela música. E se as pessoas forem ver, né, um rock, como um rock pode fazer a pessoa chorar? É que Deus, ele fala de várias maneiras, a gente não pode limitar Deus numa caixinha de fósforo, né? E hoje você continua tocando alguma coisa e tem a banda de rock ainda? Olha, mano, quando eu me converti, eu tinha uma vontade tremenda de montar uma banda de rock. Até estava conversando com um rapaz de outra denominação também, pra gente montar e ficar aquela vontade, assim. Porque eu queria muito ajudar as pessoas, né? Eu ia numa loja de skate ali e começava a falar das coisas de Deus. Quando eu ia ver, tava cheio de skatistas assim em volta de mim, ele falando sobre Adão, sobre as coisas da Bíblia, nem conhecia direito, né? Então, quando eu me converti, eu mergulhei de cabeça mesmo no Evangelho mesmo e veio uma vontade tremenda de eu estudar a Bíblia. Eu que não lia jornal, não lia gibi, não tinha vontade de ler nada, comecei a ler a Bíblia. Em um ano eu tinha lido a Bíblia toda. Eu tinha uma vontade tremenda de aprender das coisas de Deus. E eu comecei a fazer alguns cursos. Essa irmã, como eu falei, ela deu algum curso bíblico para nós. E ela falava das coisas. E aquela fome de aprender. E eu não sabia porquê, né? Que Deus tinha um plano já no ministério de ensino. E de um roqueiro, Deus transformou você num homem que ensina a Bíblia. Então, mano, pra tu ver, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, né? E quem iria imaginar que eu, roqueiro, todo doidão, virado no alho, entendeu? Iria se tornar um ensinador. E assim começou meu ministério. Eu comecei a ensinar, comecei nesse curso que eu participava de manhã, eu comecei a dar aula, comecei a ensinar a igreja sobre as coisas de Deus, de tanto que Deus foi me dando, eu fui compartilhando. Como é o dia a dia do Anderson, como cristão, como homem de Deus, como pai e como marido? Então, tem pessoas que quando vão servir a Deus, acham que todas as coisas vão melhorar, mas não é bem assim, né? Nós tivemos algumas dificuldades no nosso casamento, mas conhecemos alguns cursos que vai te aperfeiçoando em Deus. Conhecemos o Casados para Sempre, que nos ajudou no nosso relacionamento. E assim nós vamos indo, buscando a Deus em oração, em jejum, se fortalecendo em Deus. Bom, agora eu quero fazer contigo um jogo de perguntas rápidas. Eu vou fazer uma pergunta, tá? E você fala apenas uma palavra, tá ok? A primeira é, o que te deixa triste? Pecado. Pecado. O que leva a fé em Jesus? O amor. Qual o maior sonho da sua vida? O céu. O céu. Agora você pode responder mais de uma palavra, né? Quem que é Jesus Cristo de Nazaré para você? Jesus hoje não é somente meu Salvador, é meu Senhor. Não somente isso, Ele é um amigo. E se a gente pensar assim de uma forma, Jesus, aceitar uma pessoa como eu era, totalmente virada. Tem pessoas que pensam assim, o cara assassino agora vai para a igreja e mudou. Mas não é que ele mudou, é que Jesus muda a nossa vida. E agora, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, principalmente as pessoas que até mesmo estão nas drogas, né? O que você diria para elas? O homem tem um vazio dentro de si. E hoje eu sei disso porque eu tentava preencher esse vazio com as drogas, tentava preencher com a música. Tem pessoas que querem preencher com várias coisas, até mesmo com o sexo, com várias coisas, querem preencher esse vazio. E nunca consegue se preencher, porque o vazio que nós temos é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher esse vazio. Você que está procurando refúgio nas drogas, até mesmo por um problema familiar, da sua família, ou até mesmo por separação dos seus pais, por alguma coisa, como eu vivi, eu quero dizer uma coisa para você, você pode encontrar em Jesus o que vai preencher esse vazio, e você venha encontrar realmente aquilo para que nós fomos feitos, né? Para adorar o Senhor. Através disso você vai ter uma alegria completa, com certeza. Anderson, a tua vida, o teu testemunho deixa claro que Deus é poderoso, Deus pode fazer grandes coisas na vida de um ser humano. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Quero te agradecer também por essa comunhão contigo, esse momento precioso. Eu que agradeço, eu quero que cada vez mais Deus use vocês através deste programa e que várias pessoas possam ser alcançadas. Amém. E quem sabe você possa ser a próxima pessoa a ser transformada pelo amor de Jesus. Amém? Amém.